Olá, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque hoje o tema do nosso vídeo é berçário. Olha que folhinha mais linda aqui. Vou compartilhar com vocês como é que eu faço o meu berçário, desde a retirada da folhinha até a folhinha se tornar uma plantinha bem bonitinha. Vamos lá, então? Pra gente ter sucesso com uma folhinha que a gente vai tirar aqui da plantinha agora, a gente precisa escolher a folhinha que vai ser retirada. As melhores folhas para brotação, enraizamento, são sempre as folhas mais novas. O que não significa que eu preciso tirar o centro da minha planta aqui para conseguir uma boa brotação. A gente vai simplesmente tirar uma folhinha com esse movimento para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, com cuidado para não machucar lá no caule dela. Tá vendo aqui? A gente tem que manter esse miolinho, essa geminha intacta, que é por onde as raízes vão ser emitidas, por onde os brotinhos vão nascer, tá certo? Então, a gente tira com todo cuidado, e algumas plantas, elas ficam tão apertadinhas que é impossível retirar a folhinha. Você vai retirar a planta do substrato, vai limpar aqui o substrato de perto das folhinhas para poder retirar com todo cuidado, porque muitas vezes essa folhinha quebra e folhinha quebrada não brota, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês qual que é o próximo passo que eu tenho para essa folhinha brotar. Eu não vou colocar essa folha direto aqui no substrato. Ela vai brotar? Ela vai enraizar? Vai sim. Porém, esse vaso, ele é regado. Então, a chance da minha folhinha apodrecer aqui, ou da brotaçãozinha chegar a apodrecer também, é muito maior. O que a gente vai fazer nessa fase? Eu vou deixar essa folhinha cicatrizar. Essa partinha aqui cicatriza, e aí a entrada de umidade fica muito mais difícil, a entrada de fungo fica muito mais difícil. E o que eu vou fazer com ela? Vou mostrar para vocês a partir de qual fase eu vou colocar essa plantinha no substrato. Então, gente, essa folhinha que eu tirei aqui da minha plantinha, eu geralmente coloco ela em caixinhas de ovos. As caixinhas de ovos não fazem nenhum milagre, gente. Eu coloco elas na caixinha de ovo simplesmente porque a caixinha de ovo é de papelão e ela puxa a umidade para ela, aí evitando que a planta apodreça, que pegue algum fungo, e mesmo assim acontece. Então, eu vou colocar essa folhinha aqui na caixinha de ovo. Coloco ela aqui em pé. Até quando? O próximo passo, gente, é pegar essa folhinha que brotou e só aí, então, só nessa fase da plantinha, da folhinha já brotada, é que eu vou colocar ela sobre o substrato. Ela já tem raiz e ela já tem o broto, por sinal já tá bem grandinho e já tá passando da fase de eu colocar lá. Porém, a folha ainda tem aqui bastante nutriente para ela, ainda tem uma reserva bem grande de água para ela se nutrir. Então, o meu brotinho não morre, mesmo que ele fique ali na caixinha de ovo durante um bom tempo e eu tenha tempo de colocar ele plantadinho. Eu vou mostrar para vocês aqui esse caso aqui, dessa folhinha de Bloom Mist. Ela ainda não tem raiz, porém ela tá cheia de brotinho, ó. Ela tá bem bonitinha aqui, cheia de brotinho. A folhinha ainda tá bem gordinha. E eu coloquei essa folhinha aqui no dia 5 de junho. Faz um mês, mais ou menos. Um pouco mais de um mês, do dia 22 de julho, certo? Então, faz mais de um mês que ela tá aqui. E ela ainda não tem raiz. Então, eu posso deixar ela aqui na caixinha ainda. A folhinha dela tá bem gordinha, ela tá bem saudável. Então, ela vai continuar aqui na caixinha até que ela tenha raízes. Nesse outro caso aqui, que é uma folhinha da mesma planta,
Saiu a raizinha primeiro e o brotinho tá ali bem pequenininho. Essa folhinha é uma folhinha de haste floral. Ela brota mais rápido. Eu também vou deixar ela aqui na caixa de ovos até que o brotinho dela se forme melhor e que ela tenha mais raízes. A gente também tem esse caso, que são quando saem só raízes e não sai nenhum broto. A folha geralmente maior, ela faz isso. Nem sempre ela sai broto e nem sempre ela vira uma plantinha. Mas eu vou deixar ela aqui ainda porque eu não tenho coragem de jogar fora. Então, vamos para o próximo passo, que é o que eu vou fazer a partir de agora. Já tem broto, já tem raiz. E consegue se virar e receber nutrientes do substrato. Eu vou mostrar para vocês aonde eu coloco essa minha folhinha, quando ela tá nessa fase aqui. Então, aqui em casa, eu tenho essas bandejas, que são tubetes para mudas, e eu gosto de plantar nelas. Porém, você pode fazer num vasinho qualquer, colocar as folhinhas ali, desde que você siga essas etapas. A gente tem que ser bem leve. Por quê? Porque quando a plantinha vai para essa fase, ela precisa que as raízes dela tenham condições de se fixarem ali. Se você colocar numa terra que vai virar um torrão duro, as raízes não vão conseguir penetrar o substrato. E aí elas vão falhar a partir de um certo momento. Eu coloquei aqui o substrato nessa bandeja. Ou eu pego aqui um potinho menorzinho. Tanto faz se vai para a bandeja ou se vai para um potinho com várias folhinhas ou uma folhinha só. Não pode ter muito substrato porque vai demorar mais para secar e aí a chance da sua folhinha falhar também é grande. Eu costumo colocar as minhas folhas em bandejas como essa. Eu pego aquela raizinha e planto. Vou mostrar bem certinho para vocês, mas eu vou mostrar aqui para vocês um berçário que tá se desenvolvendo aqui. Já tirei bastante folhinha, já tirei bastante bebê, porém ainda tem bastante aqui. Essas folhinhas aqui, olha, são folhinhas de haste floral. Por que elas estão nascendo florzinha? Porque eu retirei a folha da haste floral antes dela florescer. E a planta quer florescer para emitir sementes. Por isso, a gente tem que esperar pelo menos as primeiras flores se abrirem, para que ela não queira florescer depois, como é o caso que está acontecendo aqui da haste floral da Hanaikada. Eu gosto de colocar as folhinhas assim nessas bandejas que separam, porque as raízes não brigam entre si. E na hora de eu retirar a folhinha daqui, o brotinho daqui para ir para um vaso, tá muito mais fácil de eu plantar. Ele sai assim, ó, enraizadinho. Nesse caso aqui, eu deixei o berçário na chuva. Então, alguns tubetinhos acabaram descendo. Olha como que a plantinha sai para levar para o vaso. Aqui ela já não tem mais espaço para se desenvolver. Ela tá toda engruvinhadinha aqui. E ela não tem mais espaço para se desenvolver. Então, ela vai para um potinho individual. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês como é que eu coloco aqui as folhinhas. Ó, ainda tem bastante plantinha aqui com a folhinha mãe. Vou tentar tirar aqui sem machucar. Ó, até desmontou aqui o torrãozinho. Mas, ó, ainda tem bastante folhinha aqui que tá com o bebezinho. E a folhinha ainda tá ótima. Vai voltar aqui. E aqui tem um berçário com um tubete um pouquinho maior. E aí vocês podem ver que a plantinha, ela se desenvolveu mais aqui. Tá certo? Tem folhinha de supreme, tem folhinha de perle que brota super bem. Tem Deb aqui, tem Angel,
Então, são várias experiências que a gente tem com o berçário aqui. Então, gente, o que eu vou fazer agora para que essa folhinha continue indo bem? Eu vou vir aqui nesse substrato, abrir um espacinho aqui sem compactar esse substrato, o máximo que eu puder das raizinhas dela aqui, e tentar que ela fique com as raízes ali no substrato. Ou então, eu vou pegar o potinho, né, para quem prefere o potinho, e vou fazer a mesma coisa, colocar as raizinhas ali dentro. Tem que esconder as raízes, para quê? Para elas não queimarem, porque eu, a partir daqui, já deixo num tempo maior de exposição ao sol. Pode ser 2 horas, para manter a plantinha compacta. E aí, com o tempo, você vai aumentando o tempo de exposição solar dela. E agora eu quero mostrar para vocês algumas folhinhas. Aqui tem uma Crispate Beauty. Ela tá bem pequenininha aqui. A folhinha dela ainda está bem sadia, bem gordinha. Então, eu não retiro a folhinha nesse caso. A folhinha tá ali nutrindo a planta, tá liberando a água para ela. Ela também tá no substrato com as raizinhas enterradinhas aqui. E ela tá recebendo tudo que ela precisa já. Uma bem doida, ó. Ó o tamanho dessa folha mãe aqui. E olha a quantidade de bebês que deu nesse potinho aqui, em uma única folha. Nesse caso, eu teria que plantar ela já num vaso maior. Mas vai ser muito difícil aqui separar os bebezinhos desse tamanho e não machucar as raízes. Então, eu tô deixando aqui e a folha vai continuar aqui também. Como vocês podem ver, a folha ainda está nutrindo a planta e está em ótimas condições de continuar ali. Talvez se eu for retirar ela dali, ela vai machucar a raiz da planta ou o caule da planta e vai abrir uma ferida e pode ser que a minha brotaçãozinha que tá tão cheia aqui se perca. Algumas folhinhas demoram muito para crescer, como é o caso desse Craig aqui. Ele demorou mais de 6 meses para chegar nesse tamanhico aqui. Acontece muito nos berçários da plantinha virar cristata, que é essa folhinha aqui. A folhinha já não está mais aqui, mas a mudinha ficou cristata. E aí eu tenho aqui a Black Prince. Olha como ela tá também. Tem várias mudinhas e olha como tá bem formada a plantinha já. Eu também poderia colocar no vaso maior, porém, ainda vou deixar aqui. Não precisa se preocupar em sair correndo e colocar a sua plantinha em vasos maiores. Também é um que demorou muito tempo para brotar e a folhinha ainda continua aqui. Já tem mais de 6 meses esse diamante, diamante. Vai chegar o momento que a folhinha vai secar, como é o caso dessa daqui. E aí, ela secou, eu posso retirar. Vou segurar a plantinha aqui, porque às vezes a gente puxa e ela vem junto. Retiro a folhinha seca e deixo a plantinha continuar aqui. Ela já tem bastante raizinha também. E ela acabou de ser transplantada ali. Deixei com a folhinha seca para que vocês pudessem ver. Então, aqui eu tenho esses vasinhos que foram todos feitos com folhinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Não esqueça de comentar, deixar o seu like. Eu espero que vocês comentem, deixem seu like, deixem suas perguntas. Um beijo, fiquem todos com Deus.